Como um garoto começou a ter obsessão por se tornar vampiro. Essa basicamente é a história de Canções da Noite, onde um garoto ao qual tinha perdido o sentido da vida, estava vivendo apenas por viver, encontrou um novo sentido, um novo objetivo para seguir seu caminho, que foi se tornar um vampiro. Sim, um vampiro. Enquanto ele tenta se apaixonar pela Nanakusa. Essa basicamente acompanha a história do Akan tentando se apaixonar pela vampira Nanakusa, para assim quando ele conseguir esse objetivo, ele finalmente se transformar em um vampiro e poder viver durante a noite. Nesse mangá mostra tanto a rotina dos dois, se conhecendo e tudo mais, convivendo durante as madrugadas da noite, até e também mostra o que acontece com certos vampiros, que para ser um vampiro não é um mil maravilhas, tem um lado positivo e tem um lado negativo, que é, se você se tornar um vampiro contra a sua vontade e tudo mais e não se alimentar, não beber o sangue de outras pessoas, você basicamente ou vai morrer uma hora ou outra. Mas antes disso você vai ficar meio doido. Você vai perder a sua razão, sua consciência em si. Então você é obrigado a se alimentar do sangue de outras pessoas para poder viver. E é isso, e mostra também a rotina de um vampiro, o que ele tem que fazer para como conseguir esse sangue e que todos eles também têm que arrumar um serviço. Além de ser vampiro, você tem que trabalhar, você tem que arrumar o dinheiro e tudo mais para você se manter, ter a sua casa, talvez até mesmo fazer novos descendentes. Mostra também como é que é a transformação de um humano em vampiro, que para esse método de transformação de vampiro é bem inusitado, que é para a pessoa tem que estar apaixonada pelo vampiro. Se ela estiver apaixonada pelo vampiro, assim que esse vampiro morde o pescoço ou morde qualquer parte do corpo dessa pessoa, e se ela estiver apaixonada, automaticamente ela também se transforma no vampiro. Que é a coisa muito estranha. Mas o legal é que vai se desenvolvendo entre os dois. Aí todo esse dilema do convívio dos dois, em que o relacionamento entre o humano e o vampiro vai se aproximando, ao passo em que eles vão convivendo mais. O Akan vai encontrando amigos do passado, colegas de escola no caso, que ele conheceu tanto na infância que agora ele está revendo durante a noite. E também conhece o dilema de que para ele conseguir virar um vampiro, ele tem apenas o prazo de 1 ano. Aí esse mangá conta como ele vai conseguir esse objetivo de se transformar em vampiro. E também mostra também as diversidades que pode ter em ser um vampiro, como os caçadores de vampiro, que aparece a detetive, que quer eliminar os vampiros por causa de um trauma que teve no passado, que uma vampira fez para basicamente com que o pai dela, que era infiel, transformasse ele em vampiro. Aí ele foi lá e ocasionalmente, infelizmente, matou a sua mãe, sugou todo o sangue dela, e depois ele ia fazer isso até mesmo com ela. Mas por ela ter descobrido o ponto fraco dos vampiros, ela sobreviveu. Mas isso deixou traumas nela. E esse é o objetivo dela por querer se vingar. Se vingar dos vampiros, da espécie vampira como toda. Para que nenhuma outra... Ela tem essa ideia de para que nem outra pessoa sofra com isso. Aí ela tenta esse objetivo. Tanto esse anime, esse mangá tem um anime, quanto o mangá em si. Ambos contam essa trajetória. Só que o anime conta muito resumido. Ele corta muitos detalhes do convívio dos dois, que no caso é a rotina. Tanto que o ritmo desse mangá é mais lento. Ele vai se desenvolvendo e tudo mais, seus dilemas, ao longo da história. Ele não fica focado em ação e tudo mais, em lutas. Não, é mais o cotidiano do Akan com a Nanakusa até um certo ponto. Até mais ou menos no volume, mais ou menos o volume 8 para 9, aí começa a mudar o rumo da história.
Aí começa a ter a contar um pouco mais do passado da detetive, dos objetivos dela. E a lista é interessante. Ou a história em si é legal. Do Akun e tudo mais, tentando se tornar vampiro, apesar do ritmo da história ser um pouco lento. Mas quando ela engata legal. Se vocês quiserem, esse é um mangá que até os traços do autor, do Kotoyama, não são feios não, são bem simples, mas eles são bonitinhos, ó. Que mostra que o Akane, ele era basicamente, ele estava cansado de estudar e tudo mais, ir para a escola. Aí ele acabou uma noite qualquer decidindo ir basicamente dar uma farreada, andar pela rua pela noite. Até que ele encontra a Nanakusa. Aí daí pra frente os dois começam a desenvolver um pequeno relacionamento, inicialmente de amizade, mas que ao longo da história vai se tornando um romance. Pois um vai gostando do outro e das suas peculiaridades, pode-se dizer assim, enquanto vai desbravando o passado da Nanakusa e do Akun para eles atrelaçarem seu romance. É uma história basicamente de romance que vai contando o desenvolvimento de pouco a pouco, mais lento. Caso vocês gostam de uma história em que o ritmo do romance seja de forma mais lenta, mais devagar, é legal e que conta um pouco do cotidiano, de como é ser um vampiro. Além de que, outra curiosidade é que a Nanakusa, ela não é horrível por poder falar de romance, mas quando o assunto é falar de besteira, essa daí ela fala com maestria. Que é a peculiaridade. Enquanto o Akun é um cara inicialmente um pouco mais retraído e tudo mais. E o relacionamento dos dois vai se afunilando. E a conexão, ao passo que ela vai toda vez se alimentando dele. Mordendo o pescoço dele e tudo mais. E a relação basicamente forma uma rotina diária. De uma vez por dia ela vai lá e tá mordendo o pescoço dele. Que é engraçado. Mas depois disso, essa é basicamente a história de Canções da Noite. Se ficaram curiosos para saber, tem tanto o mangá que já finalizou esse ano. Tá no volume basicamente 20. Ele vai até o volume 20. Eu ainda não completei a coleção inteira, eu só tenho até o volume 12. Futuramente vou ter toda a coleção. E se vocês gostaram do vídeo e querem ver também todas as capas, quando eu tiver o de Canções da Noite, caso vocês curtam esse mangá barra anime, podem deixar aqui nos comentários, que futuramente eu posso fazer um vídeo específico mostrando todas as capas, além dessas 4 capas de Canções da Noite, que é uma história legal. Não tenho muito o que falar sobre ela, pois ela é uma história que eu estou curtindo e ainda não está encerrado, então não tenho muitos detalhes, que eu ainda não li tudo, que o mangá está bem à frente do anime, que o anime agora que está adaptando o arco da detetive, que quer vingança. No mais, obrigado por ter assistido vídeo até aqui. Se gostaram, deixe um like, compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E talvez tenham mais vídeos aqui no canal que te agrade, sobre mais e mais mangás, tanto com a thumbnail nova, quanto com a thumbnail antiga. E no mais, obrigado por ter assistido vídeo até aqui e nos vemos até a próxima.